Olá, pessoal. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o nosso curso de tópicos de mecânica clássica 1. Eu coloquei esse subtítulo como sendo invariâncias, simetrias e campos clássicos, que são os principais temas que serão abordados no decorrer desse nosso curso. Tá? Algumas informações práticas. Essa disciplina, bom, ela se chama Tópicos de Mecânica Clássica 1. Ela tem esse código no sistema acadêmico. Ela é do tipo optativa, tá? É uma disciplina que ela é optativa para o curso de bacharelado em física, a princípio, mas também os estudantes da licenciatura em física também podem cursá-la tranquilamente. O único pré-requisito indispensável é que o estudante já tenha cursado o curso regular de mecânica clássica, né? Para o aluno da licenciatura, ele precisa ter cursado o curso de mecânica clássica 1 da licenciatura em Física e o bacharel precisa ter cursado Mecânica Clássica 1 e 2 para ter a visão geral da mecânica, né? Para você ter visto mecânica newtoniana e mecânica lagrangiana e hamiltoniana. Eu preciso que o aluno tenha visto esses dois tópicos, tenha estudado essas duas disciplinas, para que ele consiga, sem problema nenhum, né, sem nenhum percalço, acompanhar essa disciplina, né? Disciplina de tópicos, que é um pouquinho, vai um pouco além, né? A gente vai ver muita coisa desses cursos, né? Vai ver muita coisa de mecânica newtoniana, lagrangiana e hamiltoniana, mas é importante que o aluno já tenha tido contato com esses assuntos nos cursos regulares da graduação. A carga horária nominal são 60 horas, tá? E a duração são 15 semanas, tá? Essas 15 semanas, elas podem ser, provavelmente vai ser menos de 15 semanas por conta do semestre ser reduzido, né? A gente tem um semestre que tem menos de 100 dias letivos, por conta da situação que a gente está vivendo na universidade, enfim, por conta da situação da pandemia, tá? Mas a princípio ele tem 15 semanas de duração, talvez um pouco menos por conta dessa situação. O meu contato, vocês podem mandar e-mail para mim, jefferson@gravitação.org, é o meu e-mail principal. Eu procuro responder rapidamente, tá? Então, se vocês tiverem alguma questão sobre a disciplina, alguma dúvida para tirar, vocês podem enviar para esse e-mail alguma sugestão, tá? E também, claro, à medida que a gente for utilizar o AVA da UFMT, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, vocês podem entrar em contato comigo pelo chat do AVA, tá? E nesse início, talvez, de curso, a gente vai utilizar o Google Sala de Aula, tá? E lá também você tem tem o chat, tem as mensagens que você pode entrar em contato comigo, tá? Então são diversas formas aí que a gente pode conversar sobre a disciplina, tá? Mas o contato principal, eu deixo aqui o e-mail para quem quiser, tá? Quais são os tópicos principais desse curso? Em termos gerais, pessoal, esse curso é um curso que vai desde a mecânica da partícula até a mecânica de campos, sempre no limite clássico, tá? Apesar da gente falar algumas coisas que têm a ver, que têm possibilidade de aplicação no mundo quântico, eu não vou tratar de quantização em si, tá? Eu não vou tratar de métodos de quantização, eu não vou tratar de quantização canônica, eu não vou tratar de quantização por integrais de Feynman, tá? Isso é um estudo a posteriori. Então, o primeiro passo, talvez, quando o estudante quer estudar a teoria quântica de campos, por exemplo, é você estudar a teoria clássica de campos, tá? E você vai aprender o que é uma lagrangiana para um campo, o que é o tensor hamiltoniano, o que é o tensor energia-momento, de que forma isso está de acordo com a relatividade especial, que de forma isso pode ser colocado dentro do contexto da relatividade especial, para daí sim você aplicar o seu método favorito de quantização, seja ela a quantização canônica ou a quantização por integrais de Feynman, né? Integrais de trajetória de Feynman. Tá? O que eu estou olhando aqui, o que eu estou interessado aqui é em abordar esses tópicos da teoria clássica de campos e teoria da partícula, né, da mecânica da partícula, mas sempre com um viés de simetrias e invariância, tá? Sempre buscando entender essas teorias, buscando entender esses sistemas do ponto de vista das simetrias, leis de conservação
e as suas invariâncias, tá? Então, esses três conceitos básicos, né? Invariância, simetria e uma quantidade conservada. Essas três quantidades, elas se ligam, né? Elas se juntam pelo teorema de Nether. Tá? Então, esse é o tema central, digamos assim, do curso. Tá? A gente vai ver várias outras coisas, a gente vai ver várias técnicas, vai ver vários exemplos, muita aplicação, mas sempre tendo o teorema de Nether como tema central da nossa discussão, tá? Então, para início de conversa, a gente começa introduzindo o conceito de invariância e simetria, uma introdução não muito formal, tá? Uma introdução, vamos dizer assim, conceitual, tá? Que vocês provavelmente já sabem, tá? Mas só para iniciar os trabalhos. Depois a gente começa fazendo uma espécie de revisão de mecânica analítica, tá? Mecânica lagrangiana e hamiltoniana. Então a gente vai falar da ação como um funcional e começando com a ação da partícula, tá? Que é algo que a gente já tem uma certa familiaridade. Então a gente parte daí, a ação da partícula e olha para ela como um funcional, tá? Então a ação, que é uma integral definida no tempo, ela é um número, né? Ela, como é uma integral definida, ela é basicamente um número, tá? Então, e ela vai ser o que a gente chama de funcional. Isso a gente vai ver em detalhe nesse segundo ponto. Depois a gente passa por uma definição um pouco mais formal do que é invariância, tá? Sempre tendo como base a ação, tá? Sempre tendo como base o funcional que representa a ação daquele sistema, daquela teoria. Tá? Então, a partir daí, a gente define o que é uma invariância e qual é a condição para essa invariância ocorrer. Tá? É aí que a gente obtém a identidade de Hund-Trautmann. A identidade de Hund-Trautmann, ela é a versão matemática, né, a versão formal do conceito de invariância que a gente vê no primeiro item. Tá? É a expressão matemática desse fato, de se a ação é invariante, então você tem ali uma consequência em termos da identidade de Hund-Trautmann. Tá? Da mesma forma que se a ação for estacionária, você tem como consequência as equações de Euler-Lagrange. Se a ação for invariante por uma certa transformação, então você tem como consequência a identidade Hund-Trautmann. É mais ou menos essa a ideia. Depois a gente junta essas duas coisas, né? Junta o fato da ação ser estacionária e invariante, e aí eu chego no teorema de Nether, que vai me dizer, olha, se a ação ela é estacionária e também é um extremo, então você tem essas quantidades conservadas. Tá? E aí isso é explicado, isso é colocado no teorema de Nether. Tá? Aí a gente passa para a parte de campos. Então aí agora os funcionais não vai mais ser, não vou mais ter um sistema onde eu tenho apenas uma variável independente. Tá? Na mecânica, a variável independente é o tempo. Ele parametriza todas as outras quantidades, parametriza a posição, parametriza as velocidades, as acelerações. Quando eu vou tratar de campos, eu já não tenho mais uma única variável independente. Tá? Tem muitas variáveis independentes. Para eu conseguir descrever um objeto físico que precisa de uma posição específica no espaço. Né? Para eu definir, por exemplo, o campo elétrico, eu preciso das três posições espaciais e mais o tempo, por exemplo, se ele for um campo variável no tempo. Mas as posições por si só, elas já são funções do tempo. Tá? Então, para o campo magnético ou elétrico, por exemplo, eu tenho três variáveis independentes que são as posições no espaço. Tá? Elas podem estar parametrizadas pelo tempo também, tá? Mas de um ponto de vista covariante, digamos assim, algo que esteja de acordo com as transformações de Lorentz, que esteja de acordo com a relatividade especial, eu vou precisar de um objeto que dependa das posições. Tá? E as posições vão ser as variáveis independentes do meu campo. Né? Agora, o que fazia o papel, né, a minha lagrangiana, ela depende das posições e suas velocidades, tá? Parametrizadas pelo tempo. Agora, a minha lagrangiana vai depender do campo, que depende das posições. Tá? Então, aí eu vou precisar de não apenas uma variável independente, mas de várias variáveis independentes para descrever esse objeto. E aí, a consequência é que eu tenho um funcional com uma integral múltipla. Tá? Eu tenho uma integral que vai ser em todas essas variáveis independentes. Então, vão ser várias integrais e aí, assim eu consigo escrever o conceito de campo. Ponto 6 é a identidade de Hund-Trautmann e teorema de Nether para campos. Então, a gente vai fazer o mesmo trabalho que foi feito para partículas, só que agora para campos. Tá?
É um pouquinho mais de cálculo, um pouquinho mais de continha, como o pessoal fala, mas é necessário a gente fazer isso para a gente ter essa visão geral do que é conservado quando eu tenho uma invariância na minha ação. Tá? Quando eu tenho uma simetria associada, e isso leva a uma invariância. E aí eu vou ter as minhas quantidades conservadas da mesma forma que eu tenho quando eu estou olhando para a mecânica da partícula. Tá? Então aí depois a gente pode olhar. Aí o ponto 7 e 8 são mais aplicações, tá? Aí eu vou olhar para uma simetria muito específica, que é a simetria de calibre ou simetria de gauge. Tá? Então a gente vai olhar para uma teoria, vai olhar para uma ação e impor a simetria de gauge global, por exemplo. Aqui não depende da posição onde eu estou. Aí qual vai ser a consequência dessa simetria? Qual vai ser a quantidade conservada devido a essa simetria que aparece na minha ação? Tá? Depois, a última aplicação, em termos gerais, aqui dá para fazer várias aplicações dentro desses dois itens, seria a simetria de gauge local, simetria de calibre local, que leva à dinâmica. Tá? Uma simetria de gauge local, você vai ter sempre um campo de calibre associado a essa simetria, e esse campo de calibre, ele, em geral, né, vamos olhar só para a física, né, olhar para a física, enfim, que a gente pode medir, que a gente pode ir para o laboratório e medir, esses campos de gauge são os campos que determinam as interações fundamentais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a eletrodinâmica quântica, que é a teoria quântica do eletromagnetismo, o campo de gauge, ou campo de calibre, né? Vou usar gauge, né? Que é um termo que aparece mais vezes, eu imagino, nos livros. O campo de calibre é o campo vetorial, é o campo AMI, que é o fóton. Tá? Então, o fóton é o mensageiro que leva a interação eletromagnética de um ponto a outro. E ele é um campo de gauge. Então, ele obedece a essa simetria. Tá? No caso da força forte e a força fraca, a mesma coisa. Eu tenho lá os bósons massivos, eu tenho os gluons, tá? Eu tenho esses bósons todos que me permitem descrever as interações a nível fundamental. E o que elas têm em comum é que todas obedecem a simetria de gauge. Tá? Então, por isso que ela é tão importante. Aqui, no caso, a gente vai fazer só um estudo do eletromagnetismo clássico, tá? E ver de que modo a simetria de gauge implica no aparecimento do campo de gauge, tá? No campo AMI. Tá? Então, basicamente, esse é o curso. Tá? É claro que aqui dentro, isso está resumido, aqui dentro tem vários exemplos, tem muita discussão para ser feita. Tá? Muito bem, eu dividi em 3 unidades de aprendizagem. Tá? O curso não é curto, digamos assim, a gente tem só 60 horas, mas a quantidade de tópicos é grande, tá? Então é difícil dividir em 3 partes, tá? Mas eu acho que eu consegui. Então a primeira parte são os funcionais e a mecânica da partícula, como eu falei, essa parte toda focada na partícula. Depois a gente tem a parte da invariância e simetria na teoria clássica de campos, tá? Que é o que a gente fez para partícula, só que agora para campos clássicos. E depois a aplicação do ponto de vista específico da simetria de gauge. Tá? Então, aí olhar para a simetria de gauge como princípio dinâmico, né, que é a simetria de gauge local, tá? aquela transformação nos campos que depende do ponto, que depende da posição. Tá? Isso leva a um campo dinâmico, que é o campo de gauge. Ok. E aí eu dividi a carga horária nessas 3 unidades, tá? Unidade 1 vai ter 20 horas, unidade 2 30 horas, unidade 3 10 horas, tá? Isso é uma tentativa, tá, de divisão da carga horária para essas unidades, tá? Eventualmente vai precisar de mais horas para uma unidade, menos horas para outra, é uma estimativa, tá? Como é a primeira vez que esse curso está sendo dado nessa modalidade, então a gente faz esse tipo de divisão, tá? Para a nota final, a unidade 1 compõe 30%, a unidade 2 50% e a unidade 3 20%. Então, vocês estão vendo que a unidade 3 é uma unidade mais de aplicação, a parte principal do curso mesmo, a parte que realmente eu quero que vocês levem alguma coisa das unidades 1 e 2. Tá? Mas a unidade 3 também é importante, mas não compõe a maior parte da sua nota final. Tá? Muito bem. Bom, a avaliação é bastante direta, tá? Eu imagino que eu acho que não tem nenhuma novidade aqui nesse sentido, tá?
São dois tipos de notas, digamos assim, dois aspectos em que vocês vão ser avaliados. Vão ser avaliados no que vocês aprenderam da disciplina, do que vocês entenderam a partir das listas de exercícios, né, das tarefas, onde eu vou ter questões sobre a disciplina, sobre um certo conjunto de tópicos da disciplina. Tá? Essas são as T1 até TN, que aparece aqui na média da unidade. Tá? Então tem a atividade 1, atividade 2, atividade 3, até a atividade N, tá? Que eu não sei quantas atividades a gente vai ter em cada unidade. Tá? E aí eu tenho essas tarefas. Eu tenho mais outro tipo de nota, que é a participação nas atividades. Tá? Então tem que ter alguma interação. Eu tenho que entender que vocês estão participando do curso, que vocês estão observando as atividades assíncronas, de alguma forma estão presentes nas atividades síncronas, enfim. Eu preciso entender que vocês estão engajados no curso. Tá? Essa é a nota de participação. Então, por exemplo, a média da unidade aqui é a soma das tarefas, das notas das tarefas, mais a nota de participação, dividido pelo número de tarefas mais um, que é que seria a nota de participação. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer 3 tarefas, então T1, T2, T3, né? T1 mais T2 mais T3, mais a nota de participação, dividido por 4. Tá? Essa é a média da unidade. Então, só corrigindo aqui, pessoal, só corrigindo aqui, essa aqui é peso 3, essa aqui é peso 5 e a outra é peso 2, tá? Só para não levar em conta a outra tabela. Mas isso tudo aqui, pessoal, tá no plano de ensino corrigido, tá? Então, a primeira unidade peso 5, peso 3, então vai pegar a média da unidade 1, multiplicar por 3, mais 5 vezes a média da unidade 2, mais 2 vezes a unidade da unidade 3, tá? Isso dividido por 10 dá a média final do curso. Para ser aprovado tem que ter acima de média 5, tá? É a média oficial da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, o aluno com média 5, ele está automaticamente aprovado, tá bom? Então, a bibliografia é essa, pessoal. É esse livro que trata basicamente de teoria de mecânica da partícula e teoria clássica de campos do ponto de vista do teorema de Nether, tá? M. Nether's Wonderful Theorem, tá? Do Dwight E. Noches-Vander. Tá? Esse é o texto básico da disciplina. Eu vou seguir bastante esse texto e eu sugiro que vocês também façam a leitura dele. Tá? É um texto bastante interessante. Tá? Tem uma linha muito tranquila de entender, muito direta, com bastante exemplos, tá? Sempre trazendo à tona os pontos principais daquele tópico que está sendo discutido. Então, eu recomendo muito esse texto, tá? Aí tem um texto, vamos dizer assim, padrão dos cursos de física, os cursos de mecânica, é o Goldstein, tá? Então, aqui eu estou colocando só o capítulo 12, porque é o capítulo 12 que é o de, pelo menos na minha edição, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que é a terceira edição também. O capítulo de teoria clássica de campos, tá? Ele traz em todas bom, pelo menos nas edições mais recentes, tá, do Goldstein, ele traz uma discussão sobre teoria clássica de campos, tá? Mecânica do contínuo também, algumas edições chamam, né? Onde você faz a passagem da mecânica da partícula para a mecânica do contínuo e aí você consegue formular uma teoria clássica de campos, tá? Então aqui é principalmente o capítulo 12, mas claro, tem todo um curso de mecânica clássica e eu recomendo utilizar esse texto, tá? Aí tem outros livros, milhares de outros livros. Tem o livro do Nivaldo, do professor Nivaldo. Tem o livro do Merriam, que eu não recomendo muito, tá? Não é um livro que eu recomendo tanto assim para um curso de mecânica clássica. E tem centenas de outros livros de mecânica clássica aí que vocês podem. Tem o Simon, tá? Que é um livro mais acessível, tá? E aí vocês fica a critério de vocês utilizar o livro preferido aqui essa segunda bibliografia. A terceira é uma leitura suplementar, pessoal. Ele é um livro bastante introdutório, tá? É uma série de livros. Na verdade, ele é uma parte, né? Esse livro aqui é uma parte de uma série de livros que se chama The Theoretical Minimum, que é o mínimo teórico para fazer alguma coisa, né? Então, ele tem o mínimo teórico para fazer física, o mínimo teórico para estudar mecânica clássica, o mínimo teórico para estudar teoria clássica de campos. Nesse caso, esse é o mínimo teórico para estudar relatividade especial e teoria clássica de campos. Então, ele aborda de maneira bastante introdutória o conceito de campo, o conceito de derivada vetorial,
sabe? Então, a relatividade especial traz os princípios da relatividade especial, constrói com muita parcimônia, com muita explicação. Então, para aquele que tem dúvida em relatividade especial, em teoria clássica de campos, nesses conceitos básicos, tá? Esse livro é recomendado, tá? Ele fica como uma leitura suplementar, tá? Ele é bem introdutório, mas é uma leitura bastante agradável, é algo que talvez possa ajudar vocês, tá? Bom, o andamento das atividades, tá? Então, como esse é um curso primariamente dado à distância, né, nesse momento do calendário flexibilizado, das atividades flexibilizadas, em que a gente não tem as nossas atividades presenciais. Então, tudo que for feito, né, todas as informações, materiais, tarefas, vai estar no AVA UFMT. Se a gente não puder utilizar o AVA UFMT por algum problema técnico, a gente vai utilizar o Google Sala de Aula. Tá? Então, no início do curso, provavelmente a gente vai usar o Google Sala de Aula até que a turma esteja matriculada e esteja lá disponível no AVA UFMT. Tá? Mas, a princípio, o AVA UFMT vai ser a plataforma principal da disciplina por conta do registro das atividades. Tá? Ela é boa para fazer esse registro. Mas, de todo modo, a gente inicia no Google Sala de Aula. As atividades síncronas, os encontros síncronos, as videoconferências vão ser utilizando o Google Meet. Daí o Google Meet, se a gente utilizar o Google Sala de Aula, já tem o Google Meet lá, é bem fácil de acessar. Tá? Se não, se a gente usar o AVO FMT, eu passo o link do Google Meet para a gente fazer o nosso encontro síncrono, tá? A nossa atividade síncrona. Tá? Como eu falei, as comunicações rápidas, tira dúvidas, podem ser feitas pelo chat do AVA, pelo meu e-mail que eu coloquei lá no início, ou pelo grupo do WhatsApp da turma que vai ser feito por mim, tá? Para que a gente possa se comunicar rapidamente e tirar dúvidas sobre a disciplina. Tá certo? Então, é só um vídeo de apresentação geral de como vai ser o andamento das atividades, enfim, do que a gente vai estudar. Vai ser muito parecido com o curso de Física Matemática da licenciatura, que eu já ministrei nesses moldes. Então, a gente vai ter as videoaulas que eu vou gravar, tá? Fazendo as deduções, discutindo, né, expondo alguns pontos principais dos tópicos, e depois a gente vai ter as atividades para resolver e também os nossos encontros síncronos, onde a gente tira dúvidas e discute os pontos que não ficaram muito claros em relação à disciplina. Tá bom? Então é isso e até mais.